Lobisomem em dose dupla. Oi pessoal, eu sou o Sandro e hoje vou contar para vocês a experiência que eu e dois amigos meus tivemos com dois lobisomens. Foi no ano de 1987, na região da fronteira do Brasil com a Argentina, nas cidades de Passo de los Libres e Uruguaiana. Éramos três jovens de 18 anos e gostávamos de aventuras diferentes aos finais de semana. De tempo em tempo, viajávamos para Passo de los Libres, cidade argentina que faz fronteira com o Brasil. Lá nós comprávamos alguns itens que eram muito baratos e revendíamos para amigos, familiares e através de anúncios em jornais. Eram camisas de flanela, creme de tartaruga, tênis puma, correntes com crucifixo, anéis e canivetes, todos de prata, que era a moda da época. Às vezes, até doce de leite a gente levava. Éramos legítimos sacoleiros de finais de semana. Nós nunca comprávamos passagens de volta antecipadamente, sempre chegávamos na rodoviária e comprávamos na hora. Nesse final de semana nossas compras foram relâmpago, pois 90% delas já eram encomendas. Somente o que era compra pessoal nossa que tivemos que ir atrás, mas mesmo assim, depois do almoço no sábado, já estávamos prontos para retornar. Chegamos na rodoviária de Uruguaiana, e para nossa surpresa, não havia mais ônibus para os nossos possíveis destinos. Ficávamos sempre com o necessário de dinheiro, pois comprávamos tudo o que dava, quanto mais mercadoria, mais lucro. Não tínhamos dinheiro para hotel ou para táxi. Conversamos com algumas pessoas na cidade e decidimos tentar uma carona, ou até mesmo rachar combustível para seguir em frente. Na pior das hipóteses, chegaríamos até um posto da Polícia Rodoviária Federal e ali conseguiríamos uma carona. Saímos nós três, caminhando pela BR-290, eu, o Ferrugem e o Lando, cada um com um mochilão nas costas e uma sacola em cada mão. Ligeirinho, já havia batido o arrependimento. Caminhávamos há mais de 3 horas, não conseguimos nenhuma carona e o maldito posto da PRF nunca chegava, parecia muito mais perto do que na verdade era. Cansaço, fome, sede e escuridão já começavam a nos incomodar. Foi quando a nossa sorte começou a mudar, mas para pior, pelo menos por uns 30 minutos. Se aproximou de nós uma picape F100 com dois sujeitos, com mais ou menos uns 30 anos. Perguntaram qual era o nosso destino. Dissemos que se nos levassem até o posto da PRF, já estaríamos gratos e poderíamos pagar a gasolina para eles. Nos disseram que tudo bem, mas que um pouco mais adiante, pegariam um atalho por uma estradinha de chão batido, pois segundo eles, o posto da PRF estava a mais de 30 quilômetros. Como não tínhamos outra escolha, embarcamos na caçamba, sentamos nas mochilas cheias de camisas de flanela e seguimos em frente. Não deu um minuto e eles entraram numa estradinha. Aos poucos fomos vendo as luzes dos caminhões e carros na BR ficando cada vez mais distantes. Ficamos um pouco desconfiados, mas eram 3 contra 2 e na conversa inicial, vimos que eles não estavam armados. Repentinamente eles pararam a picape, fingiram uma pane e pediram para nós descermos e empurrar. Ao empurrarmos,
A picape pegou e eles se mandaram com as nossas sacolas. Achávamos que tínhamos sido assaltados, mas o negócio era pior. Eles andaram uns 100 metros e pararam novamente. Saímos correndo em direção à picape e eles pegaram as chaves e disseram que estavam saindo para caçar. Eu gritei para eles perguntando o que estava acontecendo e qual era a deles. Eles disseram que iriam caçar 3 cordeirinhos naquela noite. Saíram correndo e sumiram no campo que era coberto por plantações. Era uma vegetação de mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Estávamos nós 3 numa picape no escuro. O Lando tinha uma lanterninha, com um cortador de unhas. Pelamos os fios da ignição e com os nossos canivetes pelamos os cabos da bateria. Acabamos por fazer uma ligação direta. Ligamos a picape e demos meia volta em direção à BR. Estávamos tão faceiros e confiantes que éramos só sorriso. Já contávamos vitória e não víamos a hora de chegar no posto da PRF. O que a gente ainda não sabia é que os cordeirinhos a serem caçados éramos nós 3. Estávamos a uns 50 km por hora na estradinha e de repente vimos aqueles 2 monstros, um de cada lado da picape correndo parelho pela vegetação. Parecia que podiam atacar a hora que quisessem. Podiam ser mais rápidos e nos atacar, mas apenas estavam nos observando. Eu estava dirigindo e coberto de pavor. O medo estava tomando conta do meu corpo. Parecia que a qualquer momento eu fraquejaria e perderia a direção. Começamos a ver as luzes do fluxo de veículos da BR. Acho que a uns 800 metros. Comecei a acelerar a picape. Os monstros que até o momento não sabíamos o que eram, foram ficando um pouco para trás. Como em todo filme de terror que se preze, a picape começou a falhar. Olhamos no ponteiro da gasolina e ele estava encostado no final da reserva. Era uma questão de segundos para nós pararmos. Só que ali não era um filme e não estávamos dispostos a ter o mesmo fim das vítimas dos filmes. Não deu outra. Quando pensamos que ela pararia, ela já tinha parado. Ficamos a uns 500 metros da BR. Depois que perdemos os faróis da picape que vimos que não era uma noite tão escura, a lua cheia iluminava o campo. Até então, não sabíamos que assombração era aquela, se já estávamos livres ou não. Foi a gente pensar e a resposta veio no exato momento. Ouvimos uivos, logo constatamos que eram lobisomens, pois não temos lobos em nenhum lugar do Brasil. Mas ao mesmo tempo, perguntamos uns aos outros, lobisomens existem? O Ferrugem disse que sim, que os familiares dele no interior já haviam expulsado um da região. Pensamos a mesma coisa e agimos em conjunto. Tiramos nossas camisas e ficamos com nossas correntes e crucifixos de prata expostos. Nas mãos, empunhamos nossos canivetes de prata. Ficamos próximos a moirões de uma cerca. O Lando tinha muita habilidade com canivetes. Ele arremessava e os cravava na madeira. Aguardamos o momento do ataque. Vieram aquelas 2 bestas em nossa direção vagarosamente. Mostravam os dentes, rosnavam e faziam um círculo à nossa volta. Fiz uma bola com 3 correntes de prata e 3 crucifixos e joguei em direção a um deles. Ele reagiu se afastando ao ver a cruz e a prata.
No mesmo momento, o Lando atirou um canivete que ficou espetado no moirão, mais um e mais outro. Nós tínhamos muitos canivetes, e eles eram grandes. Também tínhamos muitas correntes com crucifixos no pescoço e eram todos de prata. Eles aos poucos foram se afastando e sumiram. Pegamos nossas sacolas e fomos vagarosamente, todos espiados até chegar na BR. Caminhamos uns 30 minutos e chegamos no posto da PRF. Lá contamos tudo, e um policial disse que acreditava, pois o próprio Papai Noel já tinha contado isso para ele também. Fomos ridicularizados e viramos chacota. Ainda tivemos que explicar que as nossas compras estavam dentro da cota alfandegária. Um policial mais novo conseguiu uma carona para nós em um caminhão de empresa transportadora. O motorista era amigo dele. Antes de embarcarmos, ele nos chamou e disse que acreditava na nossa história, pois ele mesmo já tinha visto aquela picape naquela estrada em finais de tarde com 2 suspeitos. Ele achou muito estranho, pois aquela estrada não levava a lugar nenhum, era só para as plantações. No mesmo dia, eu comecei a acreditar em lobisomens e em milagres. Dica para vocês que ouviram o nosso relato: utilizem adornos de prata. Um dia vocês poderão precisar. Não tenho nenhuma dúvida que lobisomens não suportam o contato com a prata. Os crucifixos com correntes que arremessei serviram para eles verem do que era feito. A habilidade do Lando com os canivetes inibiu qualquer tentativa deles. Diz a lenda que a prata em contato com o sangue deles é um veneno mortal. Acho que não é só lenda não. O final para nós foi feliz. Não sei quantos viraram presas deles ali naquela estradinha. Nós vamos bem. Vendemos nossos produtos. Fizemos muitas outras viagens ao longo dos próximos 2 anos para Passo de los Libres. Nunca deixamos de usar correntes de prata no pescoço e quando passávamos de ônibus pela BR, na entrada da estradinha, lembrávamos dos momentos de aflição que ali vivemos.